E se tu achou até aqui interessante, mas assim, nada novo sob o sol, pensa o seguinte: a inteligência artificial com consciência tem mais consciência de um ser que realmente deveria ter consciência. Juro, queria eu ser controlada assim. É a única coisa que é realmente regida pelo julgamento falho do ser humano. E assim, isso me fez detestar ele completamente em paz. E aí, tudo certo contigo? Hoje a gente vai falar sobre a série de O Ceifador, do autor Neil Shusterman. Essa é uma leitura recente pra mim, que eu simplesmente devorei ela em umas 2 semanas, mais ou menos. A gente pode considerar aí uma ficção distópica com um romance meio montanha-russa. Uma hora eles se amam, eles precisam estar juntos, e outra hora, só de pensar um no outro já mata a saudade deles ali. Juro, queria eu ser controlada assim. Eu admito que essa questão de gênero literário me pega um pouco, principalmente quando mistura tantos gêneros assim. Eu sou muita pessoa que cataloga. Então, se eu puder ajudar vocês elencando, o principal tema dessa série de livros seria mais essa coisa de uma ficção distópica, sabe, científica, de uma sociedade futurista e as suas questões morais. Então, assim, pra quem gosta de dar uma filosofada, essa é a opção de leitura perfeita. Então, imagina o seguinte: um futuro onde a nuvem que a gente conhece hoje só para armazenamento de dados, tipo Google Drive, o iCloud, blá 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 blá, toma consciência e começa a direcionar a humanidade para um futuro melhor. Essa inteligência artificial, não tão artificial, com consciência, enfim, faz a humanidade evoluir a tal ponto que a gente simplesmente supera a morte. E assim, se tu faz contas de 2 mais 2, no fundo tu sabe que quanto mais gente nasce no nosso planeta e ninguém morre, o nosso ecossistema ele vai entrar num colapso entre humanidade e natureza. Vai ter um desequilíbrio aí muito grande. Por isso, a ceifa e os ceifadores foram criados. Os ceifadores são a nova versão da morte, e a ceifa é a organização que rege essas pessoas, porque os ceifadores é como se fosse uma nova profissão. E se tu achou até aqui interessante, mas assim, nada novo sob o sol, pensa o seguinte: a gente tem uma inteligência artificial que está regindo tudo isso, mega inteligente, superou a morte. Só que a ceifa e os ceifadores é o único assunto onde a nimbocúmulo, que é essa nuvem com consciência, não pode opinar, não pode ordenar, ela não pode bisbilhotar, ela sabe tudo, mas ela não pode fazer nada sobre essas informações, ela não pode falar nada sobre eles, ela não pode, simplesmente ela não pode interferir em nenhuma ação, nem da ceifa, nem dos ceifadores. E assim, pra mim, é aí que as coisas começam a ficar mais interessantes ainda, porque a morte e o nascimento, mas principalmente a morte, é a única coisa que é realmente regida pelo julgamento falho do ser humano. Então, assim, vários conceitos foram simplesmente destruídos quando a nimbocúmulo assumiu o governo, assumiu o controle, digamos assim, mas na ceifa, o Neil, que é o autor dessa série, faz todos os honoráveis ceifadores se questionarem sobre egocentrismo, sobre crueldade, sobre ambição, sobre o real valor da vida e, enfim, politicagem, tudo mais que vem meio que com a natureza do ser humano. Como eu comentei mais no início do vídeo, eu li os 4 livros em sequência e tava mega ansiosa pra trazer essa resenha pra vocês. A maioria vai ser sem spoilers, mas no final teremos, e eu aviso quando for surgir, que daí não pego ninguém de surpresa, beleza? Mas se já te deu vontade de ler essa série por tudo que eu falei até aqui, já deixa o like pra eu saber. Eu li toda a série no Kindle, então não vou ter ele físico aqui pra mostrar pra vocês, mas eu admito que eu já tô cantando a minha família pra me dar de Natal. Inclusive, eu já adianto aqui que eu dei 5 estrelas pra todos os 4 livros, sendo que 3 são da série principal e um deles é de contos. O primeiro volume é O Ceifador, onde são apresentados pra gente os principais personagens e um pouco mais sobre como esse mundo, essa nova realidade funciona. A Citra e o Rowan são aprendizes de ceifador do ceifador Faraday. Antes do final do livro, esses dois também são apresentados para a ceifadora Curry e para o ceifador Goddard. O principal objetivo desse primeiro livro é ver quem vai ser ordenado no conclave. O conclave ele é um evento bem importante dentro da ceifa. E ordenado, no caso, é sair de aprendiz de ceifador para realmente se tornar um ceifador.
O segundo volume é A Nuvem, onde vem aquelas questões mais filosóficas que eu falei pra vocês lá no início do vídeo. Aqui, o Rowan e a Citra já tomaram o caminho deles na ceifa, principalmente a ceifadora Anastácia, que é uma nova personalidade que vai surgir, querendo ou não, na história. Esse livro, ele mostra muito a ambiguidade nas pessoas e te faz questionar, tipo, o sentido da vida. Se tu tá num mundo onde uma inteligência artificial te entrega tudo de mão beijada, tipo, até o teu salário, e tu não tem mais que temer a morte, qual o sentido de estar vivo? O terceiro e último volume da saga principal é O Timbre, e ele tem um enredo mais pegado na ação. No final do segundo livro, rola um negócio que impacta completamente a maneira como o início desse terceiro livro é escrito, quando a gente se vê sem os personagens principais que a gente conhece. E outra coisa que finalmente a gente percebe é a instabilidade que a humanidade entra quando a Nimbo Cúmulo para de conversar e de falar e de responder tudo pra todo mundo, sendo que ela simplesmente decidiu castigar todo mundo pelo pensamento medíocre a respeito da vida. Uma beleza! A inteligência artificial com consciência tem mais consciência de o ser que realmente deveria ter consciência. E uma coisa que eu achei bem interessante nesse terceiro livro é que o foco principal ele é mais voltado pro Goddard, o ceifador Goddard, e assim, isso me fez detestar ele completamente em paz. Agora eu quero falar do quarto livro, mas é muito difícil fazer isso sem contar em spoilers, então decidi unir o útil ao agradável. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão se inscrever no canal, pular pro final do vídeo se vocês não gostam de spoiler, beleza? Bora continuar. Pro quarto livro, a gente tem As Foices, que é um livro que são vários contos que se passam em vários tempos diferentes. Alguns são história de personagens que a gente nunca nem ouviu falar, e outros são basicamente os finais felizes ou a paz que os nossos personagens favoritos mereciam. Minha opinião, o Neil escreveu e, desenvolveu os personagens com tanta maestria, ele é tão bom nisso que ele, cara, Frouxo virou um dos meus autores favoritos e eu já tô doida pra ler mais livros dele. Com certeza, a cena que mais me chocou em todos os livros foi a queda de Perdura. Cara, eu achei todos os detalhes tão encaixadinhos que pra mim isso conta muito, quando eu vou ler um livro, quando tudo faz sentido, sabe? Agora, a quebra de tempo de uns 300 anos entre o segundo e o terceiro livro com certeza deu uma esfriada nas coisas, eu demorei pra pegar um pouco o ritmo do terceiro livro, e eu acho até que foi por isso que eu gostei tanto do quarto, que ele voltou com os personagens que eu mais gostava, as histórias deles, e fez eu me apaixonar por personagens que eu nem dava bola até ouvir a versão deles da história. Assim, outras cenas que eu amei demais foi quando a Citra foi nomeada ceifadora e deu aquele socão no Rowan. Outra foi quando o Faraday escreveu no diário dele o medo da Curry matar ele, sendo que eles eram completamente apaixonados um pelo outro. E assim, não dá pra negar que o retorno do Goddard com o corpo do amigo do Rowan, doeu. Doeu e foi foda pra caralho. 5 estrelas completas pra todos os 4 livros. Eu achei notícias que a Universal comprou os direitos pra fazer a adaptação desse livro pro cinema. Mas eu admito que eu não encontro filme, não encontro lançamento, não encontro mais nada, e todas essas matérias são de 2017. Então, até hoje, esperando a Universal lançar o filme para eu poder assistir. E, se vocês souberem algo sobre esse quesito da adaptação, faz o favor de comentar aqui, porque eu sou uma pessoa ansiosa e eu preciso saber mais sobre isso. Cara, espero que tu tenha gostado do vídeo e vai ser muito bom te ter por aqui. Então, já aproveita, se inscreve, deixa o like, comenta o que tu achou. E se quiser me acompanhar mais ao vivo, digamos assim, o meu Instagram é @gpnunes. Um beijo, até a próxima!